Descobri que minha esposa traidora tinha um noivo que não sabia de mim, história de traição no Reddit. Bem-vindo ao Reddit Falador 2. Sempre um relato impactante. Mas antes, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com mais pessoas que gostam de histórias impactantes. Antes de começar, em nosso relacionamento, estávamos em um relacionamento sério, ou pelo menos eu achava que estávamos, éramos jovens, mas sinceramente, ainda não faço ideia se eu era o cara secundário, o cara principal ou qual era a nossa situação de verdade. Um dia, ela me pediu para responder uma mensagem de texto de uma amiga dela pelo celular dela, enquanto eu fazia isso, ela recebeu várias mensagens de algumas pessoas. Como ela me pediu especificamente para responder a mensagem inicial por ela, decidi responder as outras também. Ela estava se arrumando para sair comigo e deixou o celular ao meu lado enquanto terminava de se arrumar para o nosso encontro. Um cara que havia sido recentemente liberado da prisão estava mandando mensagens para ela e, enquanto eu lia as mensagens deles, descobri que ela estava saindo com ele e comigo, mas ela nunca mencionou eu. Eu juntei as peças e percebi que sempre que ela não conseguia vê-lo, ela dizia que estava trabalhando, mas na verdade estava comigo. Isso vinha acontecendo há meses, quero dizer, meses. Também descobri que, quando ela dizia que estava atrasada, mesmo que não estivéssemos fazendo nada daquele tipo, ela estava traindo com esse cara. Pode soar estranho, mas eu geralmente fico de olho na garota com quem estou para saber quando ela vai estar de mau humor e quando preciso sair e comprar coisas para ela naqueles dias. Tirei prints de aproximadamente 2 meses de mensagens e enviei para mim mesmo, mas me certifiquei de que ela não descobrisse. Eu até deletei os prints que enviei para mim mesmo para parecer que eu não tinha enviado nada. Ah, quase me esqueci, marquei os prints como não lidos para que ela não percebesse que eu os tinha visto. Contei versões diferentes dessa história, omitindo muitos detalhes, mas essa é basicamente a história completa. De qualquer forma, fomos em nosso encontro planejado e foi isso. Cerca de uma semana depois, quando sabia que ela estaria ocupada, fui até a casa dos pais dela para contar o que estava acontecendo e que não haveria mais, mesmo que ela ainda não soubesse disso. Chocamos eles e eles ficaram furiosos comigo por terminar com ela através deles. Eventualmente, eles se acalmaram o suficiente para conversar comigo quando expliquei exatamente o que tinha descoberto e porque mostrei a eles os prints que tinha tirado uma semana atrás e sugeri que eles verificassem o celular dela para ver se havia mais coisas que eles não sabiam sobre. Eu detalhei o que eu sabia sobre a pessoa com que ela estava envolvida e apontei as razões pelas quais não seria uma boa situação para ela. Eles não acreditaram em mim ou, talvez, simplesmente não quisessem acreditar que a filha deles poderia fazer algo assim com um cara legal como eu. Eles ressentiram de mim por um tempo e as coisas ficaram realmente desconfortáveis, então eu encerrei rapidamente a conversa e saí de casa deles. Nunca olhei para trás, mas vários meses depois eles apareceram na minha linha de caixa e pediram desculpas pelo que tinha acontecido. Eles me contaram tudo o que tinha transcorrido desde aquela noite em que revelei a verdade sobre a filha deles. Acontece que eles descobriram que ela estava saindo com pelo menos outras 6 pessoas e tinha planos de fugir com outra pessoa algumas semanas depois que compartilhei minhas descobertas com eles. Ela acabou fugindo com um cara diferente do cara com antecedentes criminais e de mim, ela acabou engravidando do criminoso, mas o cara com quem ela fugiu a deixou. O criminoso voltou para a prisão e ela se viu grávida e sem um lar. Eventualmente, os pais dela permitiram que ela voltasse para casa com certas condições. Ela teria que cuidar da criança, arrumar um emprego e não ter outro filho até estar casada. Bem, acontece que ela nunca se preocupou em arranjar um emprego e, em vez disso, deixou que os pais cuidassem da criança enquanto ela procurava emprego ou estava trabalhando. Para piorar as coisas, ela acabou ficando grávida de gêmeos do cara com quem ela inicialmente planejava fugir. Seus pais já estavam cansados de seu comportamento e a expulsaram, fornecendo a ela algum dinheiro para encontrar o próprio apartamento e um carro. No entanto, ela não conseguia manter um emprego estável porque era preguiçosa e não confiável no trabalho, constantemente faltando, chegando atrasada e quebrando as regras. Eventualmente, ela perdeu seu apartamento e foi morar com o pai do segundo bebê, mas ele a expulsou depois que ela o acusou falsamente de maltratá-la, mesmo que ela tenha se recusado a fazer uma denúncia ou tomar qualquer medida apropriada. Acontece que o maltratamento nunca aconteceu,
pois ele tinha um álibi sólido com o trabalho e várias câmeras do outro lado do estado. Então, ela ficou com o carro e as crianças e acabou indo morar com um antigo amigo meu alguns meses depois, enquanto ele estava fora do país e trabalhando, o que foi comprovado por câmeras e recibos. Ele conseguiu uma ordem de restrição e foi obrigado a sair de sua própria casa devido a uma falsa acusação de maltrato. Eventualmente, tudo foi esclarecido e ele foi considerado inocente, mas sua reputação foi seriamente afetada. Quanto a ela, ela teve que voltar para a casa dos pais porque não conseguia encontrar trabalho suficiente para se sustentar. Foi uma confusão completa de relacionamento, com certeza. Acho que minha pequena vitória foi que consegui escapar dessa situação e até desempenhei um papel em expulsá-la daquela casa pelo menos uma vez. Poucos anos atrás, ela entrou em contato comigo esperando que pudéssemos consertar as coisas e fazer as pazes. Ela me atacou e me insultou com todos os insultos possíveis, me acusando de abandonar meus filhos, mesmo que ela tenha se recusado a fazer um teste de DNA para provar a paternidade deles, o que aliás, eles não são meus, eu ainda não tenho filhos. Ela me pintou como uma pessoa terrível. Minha vingança foi expor sua verdadeira natureza para todos verem. E agora, a pior parte. Todo esse pesadelo terminou pouco antes de meu avô falecer, cerca de 3 meses antes. Então, em março seguinte, fui responsável por organizar o serviço memorial. Durante todo esse período, não houve absolutamente nenhum contato entre nós desde a nossa briga, que ocorreu cerca de 3 semanas após nossa separação, conforme mencionado na próxima sessão. Consegue adivinhar quem apareceu inesperadamente? Se você adivinhou ela, está absolutamente certo. Depois que eu já havia falado e outras pessoas já haviam assumido, encontrei-me sozinho no corredor da igreja nos degraus onde meu avô havia caído e quebrado o braço. Tentei me acalmar balançando para frente e para trás, tentando me recompor para a parte final do serviço, mas não estava funcionando. As lágrimas se acumularam em meus olhos e escorreram sobre meu blazer. O peso do dia tornou difícil para mim falar quando estava me despedindo do homem que me moldou. No quem me tornei hoje, aquele que estava sempre ao meu lado nos bons e maus momentos, ele guardava meus segredos e era a pessoa na qual eu mais confiava. Foi quando ela apareceu, me insultando por não tê-la convidado para o serviço, insistindo que isso revelava minha verdadeira natureza como uma pessoa terrível. Ela me criticou por recusar qualquer contato com ela ou envolver-me de alguma forma com ela, você sabe, tudo isso. Acredita nessa mulher horrível teve a audácia de aparecer no serviço, mesmo eu não a tendo convidado de propósito porque ela é simplesmente horrível, e então ela teve a coragem de me confrontar após tudo o que tinha acontecido entre nós e como as coisas pioraram naquele dia. Mas piora, ela realmente causou um tumulto no serviço e teve que ser escoltada por 2 policiais. Ela estava gritando com eles, alegando que tinha o direito de estar lá porque amava meu avô e era parte da vida dele, e ela se recusava a sair. Decidi não apresentar uma queixa e apenas mandá-la embora, mas olhando para trás, eu deveria ter feito isso, pois a teria colocado na cadeia e evitado que mais pessoas sofressem por causa dela. No entanto, ainda consegui minha vingança final. Nosso relacionamento foi para pior quando tivemos uma discussão final e foi aí que ela começou a mentir para mim sobre várias coisas. Eu não mencionei antes, mas comecei a perceber suas mentiras, especialmente quando ela afirmava que não queria me ver, pois não passávamos tempo juntos todos os dias desde que entrei na faculdade, então não era algo diário. Mas durante aquela briga, ela liberou uma torrente de gritos e insultos, me acusando de ser uma pessoa terrível. Não consegui tolerar esse comportamento por muito tempo, rapidamente saí de onde estava e voltei para casa após alguns minutos. Segunda história, eu poderia escrever uma longa história sobre isso, mas estou bêbado e preguiçoso demais para fazer isso agora. Minha ex-namorada costumava ser legal, mas quando ela foi para a faculdade e entrou em uma irmandade, ela começou a festejar muito. Acontece, todos nós ficamos um pouco loucos. Eu tinha um amigo do ensino médio que adorava jogar e apostar em caixas de XGU. Um pequeno detalhe, eu sempre acabava perdendo. Ele era uma ótima pessoa com um coração de ouro e, curiosamente, ele acabou indo para a mesma faculdade que minha ex. Em uma noite de festa aleatória, meu amigo viu minha ex-namorada entrando em um banheiro com um cara qualquer na festa. Segundo ele, eles ficaram lá por pelo menos 20 minutos, definitivamente não jogando Scrabble.
Eu confio completamente nesse cara, ele é um amigo confiável. Resumindo a história, ele me ligou no dia seguinte e me contou tudo. Ele passou o tempo todo se desculpando, pois eu obviamente fiquei chateado porque, no fundo, eu sabia que era verdade. Agradeci a ele por compartilhar a informação e pedi a ele que não dissesse mais nada sobre isso. Vamos avançar 5 meses, a mãe da minha ex tinha acabado de finalizar o divórcio nessa época. Eu ainda não tinha confrontado minha ex sobre sua traição, admito que fui superficial e atraído pela aparência física e natureza aventureira dela, sim, eu sei, sou um idiota. Em um fim de semana, a mãe da minha ex estava festejando com suas amigas apaixonadas por vinho. Estávamos todos bebendo na casa delas e ficamos bem bêbados. Minha ex gostava muito de fumar, eu também fumava bastante, mas isso me afetava de forma diferente, me deixava com sono e com vontade de dormir, então eu geralmente tentava evitá-las. Minha ex fumou 4 seguidas e acabou totalmente derrubada. Ela levantou e parecia não conseguir enxergar direito, então disse, vou deitar e foi para cima. Nesse momento, eu estava relaxando e curtindo minha noite na casa que veio com o divórcio. Estava bêbado e me divertindo. Tomei mais um gole da minha bebida e liguei a TV. Decidi assistir Ganturage eu mesmo. Enquanto eu estava curtindo o programa, ouço a porta ser escancarada e é a mãe da minha ex. A mãe da minha ex sempre foi legal, não um mulherão, talvez 6,5 de 10, mas era divertida de se estar por perto, sempre pronta para tomar uma bebida e se divertir. Eu estava sentado no sofá assistindo Ganturage e levantei meu copo para ela e disse, oi, tudo bem? Sempre fui bom com paz, faço piadas e sou educado. Ela estava animada e disse, gay, Johnny, você está aqui. Eu ri e disse, sim, sua filha está dormindo. Ela sentou ao meu lado e perguntou com entusiasmo como foi a noite dela, de uma maneira não apenas alta, mas também enfatizando o quão bêbada ela estava. Eu disse a ela, é sua filha e eu estávamos bebendo, ela ficou cansada e foi para a cama. Ela riu e disse brincando, se você tocar na minha tequila, eu destruo vocês dois, haha. Eu ri e levantei meu copo, reconhecendo o uísque que estava nele, provavelmente sobras do estoque do pai da minha ex. Ela se levantou, pegou a tequila e voltou para o sofá, dizendo que só era 1 da manhã, que ela tinha aula de ciclismo só às 1 da tarde e que deveríamos continuar bebendo. Honestamente, nesse ponto, eu estava dividido entre o anjo e o demônio no meu ombro. Minha ex me traiu, não que a mãe dela fosse dormir comigo agora, mas sabia que estava me aventurando em território desconhecido, confiando nos meus instintos, disse foda-se. Então, fomos e voltamos, bebendo cerca de 6 rodadas de tequila. A garrafa estava quase vazia, eu estava muito bêbado, mas via aquilo como uma vingança por minha ex ser uma péssima traidora. Resumindo a história, terminamos aquela garrafa e eu terminei 2 vezes. Terminei com minha ex 3 semanas depois. Eu nunca esquivo novamente a minha mãe, mas saí de casa me sentindo justificado. Então, minha namorada de 31 anos e eu de 41 anos estamos juntos há pouco mais de 2 anos. Quando nos conhecemos, estávamos nos recuperando de relacionamentos terríveis e desfrutando da vida de solteiro por um tempo. Não entrarei nos detalhes de quão terrível era minha ex agora, mas digamos apenas que seu ex, a partir de agora o chamaremos de ex, era um bêbado desrespeitoso que não conseguia manter um emprego e a tratava mal, tanto emocional quanto fisicamente. Ele realmente mexeu com sua autoconfiança, mesmo sendo absolutamente linda. Basicamente, ele era um perdedor típico. No entanto, eles têm uma filha juntos, mas falarei mais sobre isso mais tarde. De qualquer forma, depois do meu divórcio, consegui me recuperar e me encontrar em um lugar saudável, sem drama desnecessário. Enfrentei os desafios da vida ao longo dos anos e posso dizer com confiança que estou com a minha vida em ordem agora. Deixe-me contar sobre essa mulher incrível que conheci. Desde o momento em que a vi, fui imediatamente atraído pela sua beleza. Na nossa primeira noite juntos, percebi que ela traria emoção à minha vida, de uma maneira boa. Desenvolvi rapidamente sentimentos intensos por ela e ela sentia o mesmo por mim. Nos tornamos inseparáveis, desfrutando da fase da lua de mel, vivendo intensamente. Nossa conexão era intensa, tínhamos intimidade várias vezes ao dia, criamos memórias preciosas, formamos um vínculo profundo e nos tornamos melhores amigos. Era pura alegria.
Diferente de seu ex, eu lhe oferecia a segurança de que ela precisava. Comprei uma casa espaçosa para nós morarmos, levei-a para encontros frequentes, planejei férias incríveis e a cobri de presentes e carinho. Mas o que mais importa é que a tratei com respeito, amor e lealdade ao longo de nosso relacionamento. Desde o início eu sabia que ela tinha fortes sentimentos por seu ex quando estavam juntos. Eu entendia que ela já o amou profundamente. No começo, isso não me incomodava, mas com o tempo percebi que ele ainda tem influência sobre ela. Ele tem o poder de mudar completamente seu humor e comportamento. Ele a irrita. Isso me fez sentir inseguro em relação ao passado deles e ao nosso próprio relacionamento. Eles têm uma linda filha juntos, a quem eu adoro, então ele sempre fará parte da vida dela. Eles têm que se comunicar, mesmo que discutam loucamente. Até recentemente, minha namorada nunca me deu motivos para duvidar de sua confiança. Ela não esconde o celular, me mantém informado sobre suas atividades diárias, ela sempre está em casa quando volto e até podemos rastrear a localização um do outro, ideia dela, não minha, mas estou bem com isso. Você entendeu, não há nada suspeito aí. Não passamos uma noite separados em 2 anos, até cerca de 2 semanas atrás. Então, nas últimas semanas, tenho percebido que ela está agindo de forma mais amigável com seu ex. Ela não se importa em falar com ele na minha frente, eles se dão bem e ela até vai até a casa dele para a troca da criança. Normalmente, isso não me incomodaria, mas ao mesmo tempo ela tem se tornado mais distante e fria comigo. Brigamos constantemente por coisas triviais. Nossa vida sexual também tem sofrido e a conexão entre nós não é a mesma. Então, cerca de 2 semanas atrás, tivemos uma briga enorme. Ela saiu com alguns amigos depois do trabalho e bebeu muito tequila. Quando ela chegou em casa por volta das 23h30, ela estava completamente bêbada e começou a gritar comigo. Tivemos uma grande discussão e, em seu estado alcoolizado, ela decidiu sair de casa. Fiquei realmente preocupado com ela dirigindo nesse estado, então comecei a ligar loucamente tentando fazê-la parar e voltar para casa, mas ela não estava me ouvindo. Então verifiquei a localização dela e mostrava que ela estava na casa dos pais. Imaginei que ela devia estar bem, então decidi ir dormir. No entanto, não consegui dormir bem e, por volta das 4 horas da manhã, verifiquei a localização dela novamente e ela havia desligado. Isso me deixou alarmado, então rapidamente levantei, me vesti e saí para encontrá-la. Assim que estava prestes a sair, ela chegou em casa dirigindo. Dessa vez, ela estava bêbada e claramente havia bebido ainda mais. Naturalmente, perguntei onde ela esteve a noite toda. Ela subiu na cama, tentou se aninhar comigo e desmaiou. Normalmente, não sou o tipo de pessoa que mexe no celular do meu parceiro, mas tive que descobrir onde ela tinha bebido a noite toda, então dei uma olhada. Não encontrei muito no celular dela, exceto uma ligação recebida de um número não identificado logo antes de ela chegar em casa às 4 horas da manhã. Ela teve uma conversa com essa pessoa. Decidi esperar até o dia seguinte para conversar com ela sobre isso, esperando que eu estivesse mais calmo e ela estivesse mais sóbria quando a confrontasse. Ela insistiu que não se lembrava de quem era e estava firme em sua crença de que tinha ido para a casa de uma amiga. Então vamos pular para outra noite. Meu ex me liga completamente bêbado e começa a revelar tudo. Aparentemente, ela foi para a casa dele aquela noite também, completamente bêbada, e eles passaram por uma montanha-russa emocional completa. De acordo com ele, eles riram, choraram e até se beijaram. Ele sabia todos os detalhes, como o momento exato em que ela chegou por volta da meia-noite, logo depois de sair da nossa casa, e depois por volta das 3h30 da manhã ela ficou toda emocional, se vestiu e foi embora. Ele não se conteve em compartilhar os detalhes suculentos comigo. Aqui está meu dilema. Normalmente, sou o tipo de cara que apenas observa e deixa as coisas acontecerem, mas desta vez eu a confrontei sobre isso. Ela tem sido enfática em dizer que nada disso aconteceu. Ela me olhou nos olhos, com lágrimas escorrendo pelo rosto, e jurou que não foi à casa dele. Segundo ela, ela estava na casa de uma amiga. Ela tem sido consistente em sua história. Meu coração quer acreditar nela, porque eu a conheço bem e não acho que ela mentiria para mim descaradamente enquanto me olha nos olhos. Acho que apenas uma pessoa maligna faria isso.
Por outro lado, seu ex é conhecido por mentir, mas logicamente, quando penso sobre isso, a história dela simplesmente não se encaixa, enquanto a dele se encaixa. Parece que ela estava me traindo com seu ex. Estou completamente apaixonado por essa garota, mas estou completamente dividido e confuso. Fui completamente fiel a ela. Atualização: o consenso foi praticamente o mesmo em todas as respostas. Vocês me deram coragem e confiança para me manter firme e exigir algumas respostas, a verdade sobre essa situação. Eu precisava de opiniões imparciais de outras pessoas e vocês entregaram. É sempre mais fácil ver o quadro geral quando você está afastado da situação, e é por isso que recorri aqui hoje. Depois de ler várias das respostas, simplesmente olhei para ela e disse que sabia. Ela imediatamente começou a chorar, no começo negando com veemência e até ficou brava comigo, mas eu me agarrei à lógica e não deixei minhas emoções atrapalharem o caminho para a verdade. Expliquei o quão terrível é ela ter me colocado nessa situação e que nunca pedi por nada disso. Finalmente, disse a ela que não poderíamos seguir em frente até que ela confessasse o que aconteceu, que eu nunca seria capaz de superar isso sem provas de um jeito ou de outro, e que apenas uma pessoa maligna trapaceia e depois mente descaradamente sobre isso. Deixei claro que deveria ser minha decisão se eu queria ou não continuar o relacionamento. Isso quebrou ela. Finalmente, ela admitiu que foi para a casa dele naquela noite. Ela insiste que nada físico aconteceu entre eles, o que é ridículo, mas honestamente, isso nem importa mais. Ela me traiu e então mentiu descaradamente na minha cara sobre isso. Todas as promessas de confiança, de estarmos juntos para sempre, de não querer mais ele e de não querer me machucar já foram jogadas pela janela. Ela me olhou nos olhos e jurou por tudo que não foi para a casa dele e que estava na casa da amiga naquela noite. Estou ainda mais incomodado com as mentiras cruéis que ela contou depois do que com o fato de ela ter me traído. Acabou para mim e estou tranquilo com minha decisão. Se eu queria continuar o relacionamento ou não, bem, isso a devastou. Ela finalmente admitiu que foi para a casa dele naquela noite. Ela insiste que não aconteceu nada físico entre eles, o que é ridículo, mas honestamente não importa mais. Ela me traiu e mentiu descaradamente na minha cara sobre tudo. Todas aquelas promessas de confiança eterna juntos, de não querer ele nunca me machucar, voaram pela janela. Ela me encarou nos olhos e jurou sobre tudo que não foi para a casa dele e que estava na casa da amiga naquela noite. Na verdade, as mentiras sem coração que ela me contou depois me incomodam ainda mais do que o fato de ela ter me traído. Eu terminei com ela e me sinto bem com a minha decisão, considerando a traição que eu vivenciei. Dei a ela algum tempo para resolver seus assuntos e sair, por causa do filho dela. Felizmente, como alguns de vocês mencionaram, não temos laços financeiros. Tudo está em meu nome. Não sou tão burro, haha. Então, a lição para qualquer pessoa que esteja lendo isso no futuro é nunca deixar suas emoções obscurecer seu julgamento ou impedir você de chegar a conclusões razoáveis. Obrigado a todos mais uma vez.